Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos ter uma pegada diferente aqui nessa página. Vamos falar mais de psicologia do que de Bíblia, né? Embora a Bíblia esteja em tudo, mesmo que subentendida, mas hoje nós vamos falar com uma terapeuta que vai nos explicar o porquê a gente cai em tentações. Por que a gente faz o que faz, mesmo sabendo que não pode fazer e mesmo sabendo que o que a gente fizer pode gerar consequências negativas pra gente. Então, já vou chamar ela porque a gente fala muito. Ai, Jesus. Bom dia. Oi. Bom dia. Tá virada a Espera tua aí que eu câmera, tá, Moreno? daqui a pouco rola. Então, como é que eu desviro? Desvirei. Tem duas plaquinhas. Aí, Bom Moreno. dia. Bom dia. Tá me vendo bem? Vamos. Agora Tô sim. te vendo Agora, muito bem. Tô te vendo muito agora bem. sim. Tu tá me vendo Tô vendo, tá também? tudo certo. Tá ótimo. Então, Mari, dá uma apresentada, te apresenta rapidinho só para deixar registrado aqui para o pessoal entender a pegada que nós vamos falar aqui hoje, que vai ser mais técnica, né? Mais terapêutica do que Tá. espiritual. Então, meu nome é Mariana, eu sou terapeuta. Eu trabalho hoje, mais do que nunca, com a mente, né? Mas como eu sou formada dentro da medicina indiana também, as pessoas me procuram muito para curar compulsões, né? Tanto alimentares quanto como que a fisiologia do corpo às vezes parece que está contra a própria pessoa, né? Então, quando a gente começa a entender que tudo começa na mente, tudo começa na nossa estrutura, das nossas necessidades, a busca pelas compensações, por preenchimento de vazio, a gente vai vendo que todo um estilo de vida, né? Não só alimentar, mas um estilo de rotina, de pensamentos, de escolhas, vão sentindo que o ser, ele de uma forma, ele está tentando buscar a felicidade, só que ele está buscando dentro de rotas que ele conhece, né? E aí, quando tu falou, a gente acaba pegando também essa pegada espiritual, porque isso tudo tem a ver com o sentimento de falta, né? Quando a gente fala de se elevar espiritualmente, a gente fala, né, de não se sentir só, de se sentir acompanhado, de saber ter boas escolhas, né? E o nosso lado espiritual seria uma autoridade dentro de nós que nos dê conforto e que nos dê uma sensação de felicidade, de realização maior dentro da nossa vida. Então, é uma coisa que está muito colada à outra. Se a gente alinha a parte física, nossas emoções, os nossos pensamentos, naturalmente a gente faz esse alinhamento também, né? É uma consequência, né? E vice-versa, a espiritualidade, quando a gente acessa ela, também é uma consequência, o nosso reequilíbrio do ser como matéria, pensamento e emoções. Então, quando a gente faz o que não deveria ser feito, pode ser porque o nosso lado espiritual não está sendo Também, alimentado com também. certeza. Com certeza. E como a gente traz, quando a gente traz Beleza, então. a nossa estrutura de existência, de infância, por mais que a gente receba os nossos valores espirituais, quando adulto é que a gente faz as escolhas, né, do que faz sentido e escolhas equivocadas também. Por isso que a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Oi, Dai. Então, bora, Mari, dá o play aí no porquê, porque qual é a origem desses. Bom, os desejos, isso já é natural da nossa carne, né?
desejos, a gente quer provar as coisas, né? É instintivo isso nosso. Mas por que a gente faz o que faz, né? E qual é a origem desses desejos? Porque cada pessoa tem desejo de fazer alguma coisa errada, né? Seja na comida, seja na bebida, seja na qualquer excesso, né? Traição ou promiscuidade, né? Qualquer excesso está ligado a um distúrbio. Então, eu gostaria que tu fizesse essa introdução, porque eu sei que tu sabe entrar melhor nesse assunto. Beleza. Do que eu. Então, eu vou pedir guiança para conseguir me expressar, porque ele é um assunto muito amplo, né? Todos os nossos excessos, né? Tudo que a gente deseja e a gente endereça que quando eu desejo isso, isso vai me fazer feliz. E quando eu possuo aquilo, eu sinto que não é uma felicidade real, eu quero outra coisa, eu começo a perceber que é uma falsa felicidade, né? E então, tudo isso começa lá na nossa infância, né? Quando as nossas necessidades reais são atendidas e baseada nas nossas necessidades reais para que eu tenha segurança, amor, que eu pertença a um grupo de amigos, que eu tenha uma validação da família e socialmente, eu naturalmente eu começo a ver, fazendo isso eu tenho amor, fazendo isso eu sou validado, eu começo a desenvolver ferramentas para pertencer, para receber o amor. Eu começo a me comparar, ou com um irmão, ou com um amigo, ou a própria estrutura familiar faz essas comparações e eu começo dentro da busca por segurança, amor, afeto, eu começo a buscar quem que eu vou ser para o mundo me validar. Então, a gente tem as nossas necessidades reais e a gente tem as nossas necessidades irreais. É que nem uma criança que vai numa loja e diz, nossa, eu preciso muito disso. Até um segundo atrás ela não precisava. Quando ela sabe que ela pode ter aquilo, ela diz, não, eu preciso muito disso. Então parece assim, se eu preciso daquilo, eu tenho uma falta. E imagina como adultos o que a gente vai vendo. Se eu não tive muito isso, na minha infância eu não tive o que eu queria, quando eu cresço, eu quero ter. Se eu era uma pessoa feia, gordinha, que não era inteligente, eu tinha que ter. Agora eu tenho que ser linda, inteligente, eu tenho que fazer o meu movimento para compensar vazios, né? Então a gente tem as nossas necessidades reais e as nossas necessidades irreais. Ambas nos dão prazer. Porque eu vou para o trabalho, eu tenho um salário, essa necessidade real de pagar meu aluguel, pagar minha fatura, minhas contas, eu tenho um prazer de poder me proporcionar isso. Mas eu também tenho um prazer da independência, exato, é um prazer do adulto, né? Poder fazer as coisas e suprir a própria vida e ir realizando as suas experiências. Mas eu também tenho as minhas necessidades irreais, que aí a gente fala que é quando tem um delay da nossa estrutura de infância que faz com que eu tente sentir a validação, o amor, o meu senso de importância, tendo o corpo mais bonito, tendo o carro do ano, me dando uma coisa porque eu mereço, me sujeitando a situações para pertencer a um grupo. Então, qualquer coisa que eu tenha que negociar, naturalmente vai fazer com que eu caia na necessidade real e entre num looping. Eu vou perdendo a conexão com o essencial. A criança, ela tá sempre procurando a aprovação dos pais, né? E depois que a gente vira adulto, a gente tá procurando a aprovação de alguém. Quando nós estamos em num perfil patológico, né?
Porque se a gente não tiver um perfil patológico, a gente já tem consciência do que deve ser feito, o que vai dar certo, o que não vai. E a gente não está buscando a aprovação de ninguém, a não ser deixar a nossa estrutura de vida correndo no curso correto, né? Então, eu acho que a criança, ela busca aprovação e o adulto, depois, nos excessos, ele está buscando uma aprovação também, né? Mas por que daí o adulto faz alguma coisa que ele pode ser reprovado? Que corre um risco dele ter reprovação. Porque tem excessos que a gente comete, por exemplo, bebida, traição, que se as pessoas à nossa volta descobrem, a gente vai sofrer uma reprovação e não é uma aprovação. E por que a nossa criança interior se coloca em situações assim, onde a gente pode ter consequências devastadoras? Uma frase que diz assim, que quando a minha criança grita, o meu adulto sofre. Porque o adulto, ele tá, né, ele tá construindo, a gente está construindo a nossa estrutura de vida, né? Nós moramos dentro de nós, né? Então a nossa maior companhia tem que ser nós mesmos. Mas quando a nossa criança tem essas lacunas, esse preenchimento do vazio que urge, e ela conhece aquelas rotas, naquelas situações que a criança viveu, quero deixar bem claro isso. Quando ela buscou pertencer, se tu comer direito, tu vai ganhar isso. Se tu te comportar, depois eu vou te dar isso. Isso é feio. Isso, naquelas situações, aquilo funcionou para ela ter aquela linguagem de afeto. Mas a problemática é que a criança, ela carimba que daquele jeito funciona. E aí o adulto hoje já está em outra fase de criança. Passa pela adolescência, passa para a parte que tu está formando os teus valores, os teus princípios, para depois ser um adulto. Muitas coisas a gente tem que curar, né, limpar as necessidades para poder que o adulto permeie de uma forma leve nas reais necessidades. Então, as nossas falsas necessidades é sempre como eu digo, que é um saco furado. Porque tu bota, e tu bota, e tu bota, mas agora é isso. Então, agora eu vou me dar isso, porque eu preciso me sentir bem, para justificar algo que eu tenho que abrir mão. Tipo assim, o adulto diz, depois eu te dou isso aqui. Depois eu olho para ti, depois eu olho. E o adulto, como está correndo, ele nunca para olhar para as dores, para os vazios, para as coisas que estão ali dizendo para a criança, eu não posso mais consumir, por exemplo, pela internet, um monte de coisas, porque isso está prejudicando o meu sonho de adulto, de fazer uma viagem, de comprar um curso, de socializar da minha forma. Então, quanto eu estou dando para a criança tudo? A criança quer comer. E o adulto está lá com colesterol alto, né, ou com obesidade, ou com insônia. Então, como é que é esse diálogo do nosso ser maduro, falando e olhando para as nossas faltas internas? Porque todo o desejo, a gente estava falando até ontem, eu e tu, né? Que o desejo é visto como, pelas religiões, né, como realmente fruto de uma coisa extremamente superficial e desnecessária. E a gente concorda, porque o desejo que carrega urgência, isso vai me fazer feliz. Se eu tiver um celular novo, eu vou ser mais feliz. Se eu for para tal lugar, eu vou ser mais feliz. Se aquela pessoa me amar, eu vou ser mais feliz. Esse tipo de urgência é um desejo distorcido. Mas a gente tem o desejo saudável também, que é o que nos tira da cama todo dia. Por quê? Porque quando a gente tem objetivos, é natural a gente ter desejos, é natural a gente ter uma ambição. Mas não uma ambição que vai fazer eu pisar em cima de um colega de trabalho para chegar no lugar dele. Não uma ambição que vai me cegar a ponto de eu não cumprimentar as pessoas porque elas não fazem parte do meu plano de sucesso, então eu vou ignorando pessoas ao meu redor, eu quero chegar só lá. Então, o adulto, ele aprende dentro da nossa estrutura de necessidades reais
a se relacionar de uma forma positiva com o meio sem ter um ganho. Mas tu vê pessoas, por exemplo, com compulsão alimentar, que tu só consegue conversar com elas depois que tu dá o que elas querem. Ah, depois que eu comer isso aqui, tu pode conversar comigo. Porque aí eu me dei um presente. Entendeu? É exatamente isso. Mais ou menos dentro desse raciocínio. Tem uma frase que o Clóvis de Barros fala que eu acho perfeita, assim, que é o prazer é o suicídio do desejo, né? Porque quando a gente sacia aquele desejo, que a gente sente o prazer, então, daquele desejo, ele morre. Porque tu não sabe mais como é que... Tu já sabe como é que é viver aquela experiência, né? Então, assim, a partir dali, tu vai querer outra coisa, ou tu vai querer aquilo em dobro, para ver se tu sente o mesmo prazer, né? Então, o desejo, ele também é maléfico, porque ele te supre naquele momento, mas tu não vai ter essa sensação de prazer para sempre. Na verdade, o que a gente mais anseia é a sensação do desconhecido. E a partir do momento que a gente sacia aquilo, aí tu pensa assim, poxa, mas às vezes tu dedica todo o tempo pensando naquilo, né? Tu gasta o teu dia... Isso, tu fica apaixonado por aquele teu desejo, e quando tu sacia ele, tá aí agora. Aí fica aquele vazio, é que nem tu tá assistindo uma série que tu te envolve com os personagens, daqui a pouco aquela série termina. Tu vai fazer o quê com aquele vazio? Né? E justo que tu tá falando que o saudável é tu não precisar preencher esses espaços, tu saber sozinho preencher esses espaços, sem precisar de uma justificativa, sem precisar, como é que eu posso dizer? Que nem tu falou assim, eu vou comer um chocolate porque eu trabalhei muito hoje e eu mereço. Fala um pouco sobre isso que a gente falou ontem, né? As recompensas. Por que a gente acha que saciar os desejos são recompensas? Isso é muito infantil, né? Se tu for olhar de fora, isso é totalmente infantil, né? Toda a tua estrutura de infância é um solo que tu não consegue se libertar, né? Então, assim, se tu supre o desejo de comer o chocolate porque tu teve um dia muito ruim, tu tem que avaliar se exatamente no lugar que tu tá é um lugar que te satisfaz, que vai te trazer uma satisfação de futuro, que tá te fazendo crescer. Porque se tu tem que dar uma moeda de compensação, e essa moeda que é o chocolate, nada contra o chocolate, mas se isso pode ser um prêmio por tu te sacrificar, a resposta é não. Eu tenho que parar e refletir, se eu tô tendo que ser premiada por me sacrificar, eu não tô encarando de uma forma madura a minha necessidade de estar nesse trabalho. Eu tô mais uma vez levando a minha criança e prometendo para ela, depois eu te dou. Né? Então, vamos pegar esses pontos que tu trouxe. Se a gente supre o nosso desejo, a gente deu para o nosso desejo o que ele queria, que é sentir aquele prazer momentâneo. Aquele prazer foi rápido, mas eu dei ele. Às vezes, demora 1, 2, 3 dias ou uma semana para a pessoa pedir de novo, a criança. Se eu não dou, ela sente frustração. E tu já viu uma criança frustrada num shopping com 200 pessoas passando? Ela deita no chão e grita. E chora. E parece que tu tá matando ela, que tu é a pior pessoa do mundo. Então, quando a minha criança grita, o meu adulto sofre. E a gente aprende a negociar com, cara, sabe, eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma vida para levar, eu tenho um corpo que está envelhecendo, eu tenho necessidades reais para cuidar de mim. Eu quero ter uma poupança porque, né, eu quero ter uma base financeira porque com o tempo eu vou precisar de uma segurança.
E a criança é um saco furado, ela tem essas necessidades e ela vai, quanto mais estudar, mais estudar. Então, assim, a frustração do não dar é um ponto. Essas necessidades irreais, quando eu não atendo, eu tenho o que eu perco com elas, que é, eu sinto que não me amam. Por exemplo, eu posto uma foto que não tem muitas curtidas. Vamos falar uma coisa bem superficial, mas bem familiar. Nesse momento, bem real. Nesse momento, real. Então, ninguém me ama. Bah, não ficou bom. Ficou feio. Não, eu preciso de algo para as pessoas me amarem. A gente parece que recebe sempre uma autorização do meio para eu sentir o meu amor. Vamos supor que essa mesma foto tenha um monte de curtidas. Nossa, me amam. Me amam. Vamos falar que eu supri meu desejo. Aquilo durou uma semana. Daqui a pouco eu preciso postar outra coisa, porque eu preciso sentir de novo o amor. Ou eu vou num bar, eu bebo. Tá, eu consigo aguentar mais uma semana. Sábado que vem eu tenho que dar um perdido de novo. Eu tenho que beber para dormir domingo inteiro. Por quê? Do que eu tô fugindo? Por que é tão ruim viver as necessidades reais? Por que eu preciso suprir as necessidades reais? E aí a gente fala desses excessos, né? Se eu preciso beber para que os outros me amem, não é mais ético eu olhar e dizer o que falta em mim? Se eu preciso postar algo para validar que as pessoas me amam, não é mais ético eu olhar para o espelho, olhar para mim e dizer, opa, vamos conversar? Que é olhar para esse vazio. Por isso que o processo terapêutico eu acho fantástico, porque dizer, cara, é sempre sobre os outros, né? No aspecto de eu precisava da validação do mundo. E quando a minha criança me manipula alimentarmente, financeiramente e de forma relapsa consigo próprio, é uma punição da vida adulta. Então, as necessidades reais, elas vão implodindo. A vida real, normal, ela se torna um peso. Acordar, lavar a louça, pendurar a roupa, pagar a conta, sabe? Tudo se torna um peso. As pessoas vão levando. Como é que tu tá? Tô indo. Levando. Eu não gosto do gerúndio, porque eu vejo que as pessoas estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo dentro do meio. E as necessidades reais, gente, não é só pagar conta, se alimentar saudável, fazer exercício. Dentro das necessidades reais tem a nossa conexão espiritual, tem os bons relacionamentos, tem os nossos sonhos, lazer, o contato afetivo com as pessoas. O mundo não é ruim. As necessidades reais, elas não são pesadas. Elas não são pesadas. Vai de como tu encara. Dependendo do saco furado que tu tem que dar para suprir para as nossas necessidades reais, onde mora esse desejo urgente por uma compensação que distorce a nossa potência dentro de estar encarnado, de estar na vida, porque a vida é isso. Então, assim, quando a gente... eu acho que tu falou ontem, quando a gente conversou, um ponto-chave, né? Também, né? Trabalhei o dia... Sim, a gente fez uma live particular. Por exemplo, o exemplo do chocolate no fim do dia eu gosto, porque trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, eu mereço comer alguma coisa porque eu fiz muita coisa, lá. Aí tu come um chocolate, se empanturra do chocolate. Por causa de todo esse pensamento que tu teve antes de comer o chocolate, dá para perceber que tu está numa zona patológica mental. Porque se tu tivesse só chegado em casa e dito, tô com vontade de comer um chocolate, comesse, externamente, quem tá olhando de fora é a mesma cena. O problema é o que aconteceu dentro da tua cabeça. Então, quando tu comentou ontem, né? Quando tu precisa justificar o teu ato para ti mesmo. Tu não tá falando às vezes para ninguém, tu tá falando para tua cabeça, né? Quando tu precisa justificar as tuas atitudes, tu tem que pensar, não. Opa, eu sempre digo.
alguma coisa tá faltando A aqui. resposta é não, porque tu pensa assim, ó, se eu vou compensar o motivo, eu tenho motivos. Se eu dou muitos motivos para eu comer, fisiologicamente eu estou desenvolvendo uma rota química de dependência por algo que compense o meu sofrimento. Se eu só vou lá e como, isso é o adulto, né? A nossa mente adulta. Chega em casa, abre um chocolate, come, vai tomar teu banho, bota uma música, vai ler alguma coisa, né? Alimenta teus bichos, rega tuas plantas, cuida do teu filho, ponto. Não, é normalmente assim. Eu vou comer um chocolate porque tu não sabe, hoje o dia foi tão difícil e minha mãe tá passando por uma situação e tu viu o que tá acontecendo lá não sei aonde, nanana. Quando o cérebro, o corpo ele absorve muito mais essa toxina do que o chocolate. Isso é fato. Entendeu? Então, assim, primeiro, qual é o combustível que tu tá botando para fazer aquela ação? Se é um combustível cheio de justificativas, senta e conversa contigo. Eu sempre digo, faz uma revisão do dia. Porque na revisão do dia, tu consegue olhar todas essas coisas ruins que tu viveu, mas tu lembra de alguém que tu encontrou na rua. Tu lembra de alguém que pediu onde é que fica tal ponto de referência e foi uma pessoa que tu foi simpática. Tu lembra de alguém que tu precisou ajudar. Tu lembra que naquele momento tu acordou e teu gato estava em cima de ti num ponto, fazendo um ronronadinho. Tu lembra que tu viu o sol no meio desse caos. Então tu trazes, a gente chama de memórias douradas. Tu traz memórias douradas para aquele dia. E aí tu diz, tá, eu vivi, eu não só reagi ao dia. Depois de uma avaliação, tu vai comer o chocolate. E aí tu diz assim, ai, Mari, mas que chato fazer isso aí. Sim, mas é dentro da tua casa interna. Porque amanhã não vai ser o chocolate. Amanhã vai ser outra coisa. E aí depois de amanhã vai ser outra coisa. E daqui a pouco tu olha, tu tá no cheque especial. Daqui a pouco tu olha, tu tá convivendo com pessoas porque tu não quer ficar sozinho, porque dentro de ti tu não consegue conversar contigo. Tu não consegue olhar e dizer, pô, olha que legal isso aqui que tu fez hoje, parabéns. Não, mas tu vê que pressão que tá. Não, mas amanhã a gente vai continuar. Tu ser a tua melhor companhia. Por que a gente busca tanto fora? As necessidades irreais nos trazem um sentimento de falta. E aí a gente casa agora com a conexão espiritual. Quando a gente trata aqui muito, né, as faltas, eu sempre pergunto, como é que tá a tua conexão espiritual com Deus? Eu sou católico. Entendeu? Não quer dizer, sim, é um rótulo. Não sabe dizer como é que tá a relação, ele sabe o rótulo. Não, eu tô falando no teu instante, no teu silêncio, na tua distração. Como é que Deus passa? Porque nessa ansiedade que a gente carrega, né, é uma falta de um colo. O que é um chocolate? É um colo. O que é eu me dar né, eu me dar coisas em excesso? Eu quero isso, porque assim, que é o que nós estávamos falando ontem, se eu comprar uma calça porque eu comprei uma calça, show! Outra coisa é dizer, eu comprei uma calça porque tu vê quanto eu trabalho e eu nunca me dou nada, porque, nossa, porque como é difícil. Toda aquela justificativa para te fazer uma coisa prática. Então, quando eu preciso me autoafirmar, me amando, me dando aquilo, é porque o que me falta é sentir que eu tô aqui. Né? Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu. Essa música é tão respiro nos instantes, e é nos instantes que a criança fica entediada, que a nossa mente infantil ela fica hiperativa, ela diz, e agora? E agora? E agora? E sempre justificando. Então, nesse momento, a gente está falando sobre... Por que a gente conversou sobre fazer essa live, né? Era assim,
Eu tava na academia e pensei, bah, mas que saco fazer isso aqui, né? Eu não tenho prazer em fazer isso aqui. Eu vim pra academia porque eu tenho dor na lombar, ponto. E quando eu vou na academia, minha dor some. E daí eu tava lá no exercício e pensei, cara, nem tudo que é necessário é prazeroso. Nem tudo que eu preciso fazer para mim, eu tenho que sentir prazer. Porque se eu esperar eu sentir prazer em tudo que eu tenho que fazer, eu vou me frustrar. Eu vou boicotar o que é necessário. E aí que a gente falou, pô, vamos fazer uma live. E eu fiquei pensando, cara, na minha geladeira, na minha despensa, podia ter um monte de coisa, mas eu escolho as coisas que me fazem bem. Quando eu quero sentir um prazer, eu vou ali como um X. Eu vou ali e tomo um café com brioche aleatório, mas eu não posso ter na minha morada coisas que eu sei que não mantêm a minha qualidade de vida. E todas as coisas que eu supro por urgência deformam a minha maturidade. Isso é muito importante. Tudo que eu dou urgente, que é um prazer que vai me gerar uma falsa felicidade, deforma, porque eu sei que é uma farsa. No fundo, nós sabemos que aquele chocolate não vai me dar felicidade. Através dessa justificativa. Ele vai me dar um falso conforto momentâneo, mas dentro de 3 horas o vazio bate em mim de novo. Eu achei interessante que tu falou da tua dispensa, né? Como é que é a tua dispensa, que tu não tem porcaria lá de comida, porque tu compra o que vai te fazer bem, né? Então, como a gente tem esse duelo interno entre a adulta e a criança, né? Como é importante a gente escolher os meios que a gente vai viver também, né? E escolher o que a gente vai ter dentro de casa também. Porque além de ter todo esse diálogo interno e não precisar se justificar e não precisar de aprovação, não sei o quê, se tu sabe que tu tem o ímpeto de cair em alguns tipos de tentação, então tu tem que evitar lugares que te remetem a essas tentações, porque a gente tem essas falhas, né? E por mais maduro que a gente seja, vai ter algum momento em que a gente vai estar fraco, assim como a nossa imunidade, né? Às vezes tu pode passar por frio, calor e nada acontecer. Mas se tu tiver com a imunidade baixa, tu vai passar por um frio, calor e tu vai ficar doente. Se tu tem a tua imunidade mental baixa para comida ou para bebida, evita lugares onde tu possa cair nessas tentações. Evita lugares que tu vai ficar frustrado, né? Por exemplo, a criança quer ver TV o tempo todo. E aí tu não quer botar no canal dela, mas a TV tá ligada. Então, se ela não pode ver TV, evita ligar a TV, por exemplo. Né? Então, eu acho que é legal tu comentar um pouco sobre isso, ou se isso é fundamentado mesmo, da gente evitar as coisas que podem nos fazer cair em tentação, ou se a gente precisa se provocar para ver o quanto a gente amadureceu. Eu acho que quando a gente amadurece, a gente pode se provocar, mas a gente tá com a gente. Eu posso ir num bar, porque eu não bebo, né? Mas eu tenho muitas amigas que bebem. Então, assim, eu posso ir num bar, se eu bebesse, e tomar 2, 3 cervejinhas e tá lá, e voltar para casa cedo, saber que amanhã eu vou acordar cedo, vou aproveitar o dia, vou caminhar, quero dar uma organizada na casa, isso não é pesado. Diferente de beber, cair, vomitar, passar mal, no outro dia passar de ressaca, questionando a tua crise existencial, eu acho que todos os excessos carregam uma falta. A mesma coisa a pessoa que diz, eu não posso ter um pão em casa, que eu como todo. Eu não posso ter uma barra de chocolate, que eu como toda. Eu não posso ter, no momento... Então não tem. Exato, mas assim... É isso que eu quero dizer. Tipo, vai chegar um momento quando tu tem essa qualidade de sentir a tentação, mas... pelo óbvio,
dentro das necessidades reais, faz tanto sentido tu não ceder às tentações diárias, porque elas vão vir, o mundo é um parque de diversões. Olha o que é as redes, né? Tu tá te vendendo o tempo todo muitas coisas. Vai chegar um momento em que eu vou ter lá R$ 1.000 na conta, vou ver uma roupa bonita na internet, vou comprar. Eu vou ter... eu tenho aqui, tá? Um exemplo. Eu tenho em casa amarula, graspa, um vinho que eu trouxe não sei de onde, uma cachaça importada. Tá tudo lacrado. Eu penso, o dia que eu receber uma visita ou alguma coisa, eu vou servir. Nunca servi. Tá ali, entende? Tipo assim, a pessoa ter as barras de chocolate e não precisar consumir. Só que para fazer esse movimento de, cara, dentro da minha necessidade real, a hora que eu quiser eu vou lá e como um pedacinho. Quando é a necessidade de preencher um vazio, eu como o pacote inteiro. Eu não vejo. Eu tô ruminando, eu não vejo, eu tô consumindo, eu não vejo, eu tô... Então, assim, quando eu não respiro entre uma ação e outra, né? Porque no hinduísmo, na medicina indiana, no yoga, no ayurveda, quando eu respiro, eu boto Deus para dentro. Deus entra pelas narinas, né? O prana, o ar, a energia divina. A gente vive sem qualquer um dos elementos por um bom tempo, menos sem ar. Então, o prana, né? Quando eu respiro entre uma ação e outra, eu deixo aquela energia sentar. Já vou pegar o chocolate, deixa eu sentar aqui. Deixa eu refletir como é que foi meu dia. Nossa, eu tô cansada. Uau, hoje foi puxado. Nossa, final de mês, final de ano, como as pessoas estão. Eu vi muita coisa na internet. Deixa eu respirar um pouco, faz uma oração. Deixa eu estar aqui em mim, deixa eu voltar. Porque a gente se desatenta de sair da gente. Voltei, beleza? Então tá. Agora eu levanto, vou tomar meu banho, comer meu chocolate. O exemplo de chocolate é ótimo, porque é a recompensa da criança, né? Então, depois eu faço, mas aí eu tô aqui. Senão é um efeito cascata. E quando eu vou agindo e fazendo muito impensadamente, eu já não sei mais qual é a rota saudável, que é onde nós estamos, em linhas gerais, perdidos nessa rota de recompensa. Por isso que, o que acontece quando alguém te elogia, tu já não acredita, tanto fisicamente quanto no teu trabalho, tu acha que tu não é capaz, que tu não é bonito, que tu não é o suficiente. A pessoa tá falando isso só para me agradar. A tua autoestima, o teu amor próprio, ele vai ficando deformado por rotas de recompensa. Porque tu encontra num falso prazer uma recompensa rápida. E aí tu não acredita mais em ti, porque tu sabe que tu é uma farsa. Porque lá dentro, sozinho, em casa, tu vê que tu não dá conta de ti mesmo. Por isso que as nossas necessidades irreais, elas vão nos afastando de nós mesmos, do nosso ser como um todo. E o pior de tudo são porque isso que tudo que a gente falou é tudo muito visível e palpável, né? Pior é quando a pessoa fala assim, mas eu não bebo, eu não tenho gula, eu não sei o que. O pior é quando tu tem uma compensação que nem tu conhece. Exato. Conhece-te a ti mesmo, nem é o tu básico, percebeu. Né? Tipo, esse deveria ser o... Todos os filósofos do mundo, desde que começou a humanidade, se fazem essa pergunta e nenhum sabe a resposta. Só Jesus. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse sabe tudo. Mas assim, a busca sempre foi quem eu sou, né? Então, assim, e as compensações que nem tu sabe que tu tem. Porque às vezes a pessoa diz que não tem nenhum desses vícios, mas fica 1 hora sentado mexendo no telefone. Ou fica 3 horas maratonando uma série. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou comendo errado, eu não estou bebendo, eu não estou flertando na internet, não sei o que, não sei o que.
Eu acho que é Entende? mais Então, assim, perigoso ó, ainda, às né? vezes Porque tu tá daí tu é um tendo. parasita e tu pensa assim, tá, mas o que que tu tá fazendo por ti? Não, eu tenho um RG, eu pago minhas contas, meu imposto e tô aqui. Então, assim, é como se tu passasse a esmo na existência, né? A gente tem que se atritar com os desejos, né? Ou a pessoa, ou a pessoa se isola do mundo, né? Vira aquela pessoa isolada do mundo e não percebeu que isso é tão maléfico quanto te encheu de comida, entendeu? Porque nós somos feitos para socializar. Então, tudo que é esse, como encontrar o caminho do meio, Jesus Sanado. Por isso que eu penso assim, né? Pessoas assim, elas não têm um objetivo. Por isso que eu digo que o desejo, quando ele tem um objetivo, né? Ele carrega um senso de eu sou um ser humano, Homo sapiens, né? Sapiens é sapiência, eu carrego o conhecimento, eu carrego a sabedoria. Então, tu te coloca não só como um animal comendo, se multiplicando e poluindo, né? Eu acho que tu tens, né? Assim, tu te coloca como um ser sociável, um ser que pode agregar para si, para sua família, para os seus amigos, para o meio, pode carregar uma inspiração, uma ideia, um conceito, né? Então eu acho que quando falta isso, é, é como se a pessoa tivesse meio que como se fossem assim na Matrix, né? Algumas peças aleatórias. Nós precisamos dessa pessoa sentada nessa poltrona agora. Quem que ela é? Pergunta para ti mesmo, né? Quem que eu sou? É tão difícil. É tão difícil. O professor Jonas, né, falou que uma vez ele foi tinha um mestre, né, tipo um monge assim, e filas de pessoas para eu falar com ele, e diz que o cara fazia assim perguntas muito pontuais. Ficava 3 horas na fila para falar, porque minha mãe, porque meu filho, que não sei o que, não sei o que. Só que ele fazia a primeira pergunta. E ele fez a pergunta para ele: quem tu é? Te apresenta para mim. Como é difícil a gente falar quem eu sou, né? O eu, como tu disse, quem eu sou, como eu me apresento, como eu me conheço no mundo, né? E é ali que a gente se diz, que a gente quebra. E aí que a gente quebra, por quê? Porque eu sou um Desculpa aí. poço de carência, de necessidades não atendidas, de humores instáveis, dependentes da aprovação do meio. Eu sou uma pessoa instável de opinião, porque para eu pertencer ao grupo eu tenho que concordar, então eu não tenho a minha opinião. Eu atendo pessoas que dizem, Mário, eu não sei que comida que eu gosto, que cor que eu gosto, que música que eu gosto, que lugar que eu gostaria de viajar, eu não sei. Então, assim, esse eu, sem um saber, para mim ele é um eu novo que a gente pode trabalhar de uma forma carro zero bala, mas esse eu se questiona isso com 50 anos, quanta gente se separa e viveu a vida pensando no outro, com o outro, e quando vai resgatar o eu, diz, tá, mas o que eu sou? Então, a necessidade real, na minha percepção, é tu contigo. E aí, na necessidade real, tu vai ter. Tu vai desenvolver teus potenciais. Eu coloquei aqui, tu vai ter bons relacionamentos, tu vai ter uma capacidade de autoexpressão, né? Tu vai ter uma capacidade de amar quando tu tá alinhado às necessidades reais. Quando tu tá com as necessidades irreais, a tua mente fica infantil. Tu não tem uma autoridade interna saudável, que é a que te dá limites, que é a que diz hoje não, né? Hoje eu não preciso ir lá e beber até entortar o caneco e passar mal, né? Tu tem falha nas tuas ações, as pessoas ficam inseguras, elas ficam instáveis porque elas dependem muito de uma aprovação, né? E ela traz uma falsa felicidade. Então, para mim é muito importante a gente falar sobre isso.
A liberdade, ela é mais importante que a felicidade. Se o meu desejo de prazer momentâneo me torna escrava daquilo, porque eu tenho urgência de fazer aquilo para me sentir feliz, eu não sou livre. Tu tá preso. E se eu não sou livre, naturalmente aquilo que eu vou consumir, não importa o que seja o conteúdo, o produto, o amor do outro, não vai me dar felicidade. Isso é um spoiler pra gente entender. Ok, vamos ver se isso não me dá, se eu não me dou isso, eu sinto frustração porque eu desejo saudável. Ai, agora eu não vou poder viajar para fora porque eu estou construindo. A minha mãe, a mãe me disse assim: "Ah, mas tu construindo lá na chácara, tu não abre mão de muita coisa, né?" Eu olhei para ela e disse: "Abro." E comecei a mostrar as coisas que eu abro mão. Só que eu tava com a adulta falando. Eu disse: "Mãe, demorou uns 2, 3 anos. Eu lutei, a minha criança queria fazer tudo. Demorou para eu entender que esse é um objetivo a longo prazo na minha vida. Então que faz sentido eu abrir mão. Então eu não me frustro. Agora, se eu me frustro, eu paro, boto fogo lá na casa e vou viver a falsa felicidade. Por quê? Porque aqui eu tô pensando numa coisa a longo prazo. É a mesma coisa o adulto quando diz hoje, né? Hoje eu não vou comer isso, porque se eu comer isso, né? Eu tô com os exames altos, a diabetes, sei lá, eu tô, né? Então, assim, é a mesma coisa. Eu não vou me frustrar, porque faz sentido. O adulto, ele entende que ele... Mas, assim, uma coisa que para quem vai assistir, não se sinta mal, porque todo mundo todos nós tem alguma compensação. Todos nós temos alguma compensação. Eu estava pensando até as compras pela internet, né? É uma coisa inofensiva que a gente faz. Ah, compra uma coisinha na internet. Só que daí, tu fica esperando aquela coisa chegar. E quando aquela coisa chega, tu não fica só feliz porque chegou, mas tu fica feliz também por não ter sido enganado. Porque muitas compras pela internet podem não chegar. Não é a mesma coisa que tu ir numa loja e tu adquirir pronto e levar. Né? Então, tem uma compensação ali também. Quantas pessoas se perdem em compras na internet? Né? Então, é em tudo, tudo. Então, não tem uma única pessoa que não tenha alguma compensação infantil, que é a criança interior, que está falando. E por que a gente chegou nisso? Eu imagino que pode ser até por causa dos nossos ancestrais, né? Que tinham tudo protocolado na vida, né? Tu vai nascer, crescer, casar, trabalhar, ter filho, o máximo de filhos que puder. Então, a vida sempre foi tão protocolar que a gente começou a se rebelar contra isso, né? Não, eu não quero fazer parte desse sistema. Tá, ok, tu não quer fazer parte desse sistema, mas aí tu vai fazer parte de que sistema? Porque nós temos que... Nós somos origem do caos, mas a gente precisa organizar o caos para ser livre, que nem tu falou, né? Então, assim, mas tu faz parte de qual sistema? E aí tu começa a montar sistemas patológicos na tua cabeça para entender que tu é rebelde, mas que tu escolhe as tuas coisas, tu dá conta. Então, sabe, quem é tu nesse caos aqui? Qual é o teu caos? Tu sabe que a gente tá numa era de venda de necessidades, né? Eu vi agora de manhã, antes da live, um videozinho rápido do pastor Cláudio Duarte, que ele dizia, antigamente, vocês tinham um celular, ele falava, e o pai conta muito isso também, né? Nós brincava de carrinho de lomba, chegava sujo com um colar preto, a mãe dizia, vai pro banho, ele dizia, nem me sujei. Nós ficava vendo TV na antena do vizinho pela janela, que não era colorida. Nós comia fruta da árvore, ele foi contando exemplos, ele disse assim, ninguém nunca mais vai viver isso. Nunca mais. Então, assim, hoje a gente vive consumindo falsas necessidades.
mas também vive percebendo que tem lugares muito piores do que aqui e se sentindo muito grato por estar aqui e não estar em outro lugar, porque hoje a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente recebeu o direito, no século XXI, de ser livre, de eu ter a minha idade e não precisar casar, não precisar ter filhos. Socialmente, antigamente, tu tinha obrigações de eu poder morar sozinha, me deslocar sozinha. A mulher, né, tem outra liberdade. As pessoas, em geral, têm liberdade. Tu pode pegar um avião aqui, em um dia tu tá do outro lado do mundo. A gente tem muito mais liberdade. A gente pode estudar línguas, a gente pode estudar música, a gente pode dançar, a gente pode muito mais coisa. Antes tudo isso podia, mas a gente não tinha esse acesso ao mundo como a gente tem hoje. Então a gente tem muito mais liberdade para coisa que os nossos ancestrais, para cruzar um continente, era 3 meses de navio. Bah, alta mão e conhecer a Europa, né? Vamos, ou fazer. Hoje a gente tem muito mais liberdade, só que essa liberdade vem com muito mais responsabilidade. Porque proporcional a gente poder estar ao redor do mundo da forma que a gente quer, o mundo também está nos mandando consumir ele o tempo todo. Então, as coisas essenciais, que é ficar na frente de casa, sentado, conversando, sem um celular, não tem mais. Sem ter que registrar e compartilhar, não tem mais. Pegar e dizer, vamos dar uma volta, tomar um mate, vamos, sem ter que fazer um check-in, não tem mais. Então, a gente também não... Mas a gente, quem tem 30, 40 anos, lembra dessas sensações. Mas para nós também está sendo um prazer consumir essa liberdade, né? Essa liberdade do mundo versus o que o mundo também quer que eu consuma para eu manter essa engrenagem moderna. Porque é consumo alimentar, é consumo farmacológico, é consumo... Então, quais são as minhas necessidades reais e as minhas necessidades irreais dentro desse cenário que está? Nós estamos numa crista da onda. Tu vê que hoje um outdoor de uma universidade é uma pessoa meditando. O outdoor, entende? Os programas que vendem ideias falam do teu bem-estar e tal. Por quê? Porque chegou no momento onde aumentou o número de doenças, aumentou o número de remédios, aumentou o número de suicídios, aumentou o número de doenças mentais. Peraí, então com tudo isso que está acontecendo, nós estamos nos desatendendo de nós mesmos. Nós estamos consumindo necessidades reais num grau desenfreado. Por isso que é ruim estar com a gente quando a gente chega e fica sozinho. A gente está adoecendo. A gente está adoecendo nos nossos falsos prazeres, né? Mari, eu tenho medo que a live corte, então nós vamos ter que Tá bom, então fica tá? a pergunta, né? Como eu supro os meus desejos? Minutos. E se eu não supro eles, se eu me frustro ou se tá tudo bem, né? Perceber quando eu supro aquele desejo, ok, vou me dar isso, se isso é uma busca por uma falsa felicidade, ou se é só porque eu quero consumir aquilo. Começar a perceber essas estruturas de necessidades reais e falsas necessidades, para que tu vá trazendo esse eu de uma forma mais saudável e livre do meio. Show de bola, Mari. Já, só de pensar aqui, já tem que organizar tudo aqui atrás. Eu estou numa desordem. E a desordem externa, ela mostra a desordem interna. O que também, fazer, né? O que foi. E qualifica as coisas que a gente faz. A gente tem que qualificar as nossas ações boas. Conversar com a gente, ser bom dentro. Memórias douradas. Gostei desse termo, memórias douradas. Então tá, Mari, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Tu é maravilhosa. Também sabe que eu sou tua fã, né? Amo muito, te amo. Bom dia, gente. Beijo. Te amo, beijo. Bom dia, tchau.